audiovisualmente na área. Eu sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. E vamos começar com o primeiro vídeo de 2023 e eu trouxe aqui a retrospectiva das melhores produções que tivemos em 2022. Eu esperei até terminar o ano para poder assistir a todos os filmes mais relevantes e aqueles filmes que estavam sendo muito comentados que eu ainda não tinha visto para poder montar essa lista. Então eu levei alguns critérios em consideração, tanto a produção, a relevância para o cinema e também o meu gosto pessoal. E por isso essa lista ela é bem subjetiva e é somente a minha opinião sobre os filmes que eu vou citar aqui. E algumas regras para eu colocar aqui são filmes que estrearam no Brasil em 2022. Então filmes que estrearam no exterior, no 2022, foram boas, mas não entraram porque só vieram agora em 2023 estrear nos cinemas brasileiros. Então ficaram de fora. Dito isso, eu já vou começar a minha lista, mas antes não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para não perder as novidades que eu vou ficar lançando aqui. E também me siga nas redes sociais, no Instagram, @audio.visualmente e no TikTok, @audiovisualmente1, que eu estou postando conteúdos exclusivos para essas redes sociais. Então bora logo começar esse top 10 dos melhores filmes de 2022. Em 10º lugar fica o filme No Ritmo do Coração, seguindo aquela regra que o filme deve ter sido estreado aqui no Brasil em 2022, então por isso esse filme está nessa lista. Ruby é uma adolescente que é a única ouvinte de uma família de surdos. E quando o negócio de seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre suas obrigações e seu amor pela música. Bom, esse é um filme que aquece o coração. É daquele tipo de filme simples, que a história é gostosa de se assistir, trazendo uma narrativa emocionante que abraça uma temática familiar. E também tem como temática a inclusão, pois trabalha de forma consciente a cultura surda. Aqui nós encontramos o foco nos desafios da adolescência, onde a protagonista tem que enfrentar muitos obstáculos que vão aparecendo, como a insegurança, o preconceito, a autoaceitação, e tudo mostrado de uma forma tocante e cativante nos seus diálogos e nas interações entre os personagens. Tudo construído de uma forma que consegue se conectar com o público que assiste. E tudo fica ainda melhor com momentos musicais muito marcantes. We got love, sure enough, that's enough. You're all that I need to get by. E aqui nós temos um elenco cheio de carisma e muito talentoso que encantam a todos os momentos que estão em cena, contando com Emilia Jones, Marlee Maslin, Daniel Duran, Eugênio Derbez e com destaque para o Troy Kotsur, que teve uma interpretação muito singular e muito marcante, que lhe rendeu o prêmio de Oscar de melhor ator coadjuvante. E esse filme agradou tanto ao público e também à crítica, que também levou mais 2 prêmios do Oscar, o de melhor roteiro adaptado e também o de melhor filme. To get by. Em 8º lugar fica o filme O Predador, a Caçada. Em 1719, uma guerreira da tribo Comanche tenta proteger seu povo de um predador alienígena altamente evoluído que caça humanos por esporte. E então ela trava uma luta contra a natureza, colonizadores perigosos e essa criatura misteriosa para manter sua tribo segura. E essa foi uma das surpresas que nós tivemos no ano passado, que resgatou uma das franquias mais famosas do cinema, que infelizmente seus últimos filmes não foram bem recebidos pelo público e pela crítica. E agora esse novo longa trouxe o que tinha de melhor no seu filme original, O Predador, de 1987. E aqui nós temos uma perseguição aterrorizante em plena selva, onde a luta pela sobrevivência não depende somente da força bruta, e sim da inteligência e estratégia, contendo altas doses de ação e adrenalina em uma violência bem sanguinolenta, orquestrada de uma forma que deixa o espectador vidrado na tela. O filme também acerta
por ter uma protagonista forte que tem que enfrentar o preconceito dos outros integrantes de sua tribo e encara o desafio de lutar contra essa ameaça espacial para salvar sua aldeia e mostrar de uma vez por todas que é uma verdadeira guerreira. E aqui nós temos uma ótima atuação da atriz Amber Midthunder, e consegue trazer uma interpretação muito marcante dessa protagonista que passa por um processo de aperfeiçoamento de habilidades e de coragem, até chegar ao grande confronto com o predador. E outro ponto a destacar é que esse filme traz uma representatividade às comunidades indígenas, pois a maior parte do elenco é formado por nativos americanos. E todos esses detalhes e essa preocupação em resgatar da melhor forma esse grande clássico do cinema teve um resultado positivo e nos presenteou com essa grande obra cinematográfica. O que quer que tenha feito isso? Eu posso matá-lo. Em oitavo lugar fica a animação Red, Crescer é uma Fera. Mei é uma adolescente muito divertida e extrovertida que descobre ter um dom peculiar. Ela consegue se transformar em um panda vermelho gigante toda vez que suas emoções ficam à flor da pele. O que no início é algo assustador, mas logo ela percebe que pode ser uma chance de se tornar popular. E este filme de animação veio com uma narrativa fantástica e inusitada, que é ao mesmo tempo muito criativa e divertida, que é contada de forma dinâmica e empolgante, contendo personagens muito carismáticos e muito fofos também, que agradam a qualquer público. Ei, Mei! Fala que você esqueceu os absorventes! Sabendo usar elementos atuais da cultura pop, como animes e boy bands, atraindo a atenção da garotada mais jovem e mesclando com temas interessantes que chamam a atenção do público mais adulto, principalmente os pais e as mães, já que retrata relações e conflitos familiares e de gerações, insegurança na adolescência, puberdade, amadurecimento, hormônios à flor da pele e afins. E é interessante destacar que o filme foi produzido por uma equipe criativa formada apenas por mulheres, comandada pela diretora Domee Shi, que dirigiu o curta premiado pelo Oscar, Bao. E esse grupo de profissionais criaram as personagens principais, baseadas nas suas lembranças e vivências da época da adolescência, com destaque para a personagem principal, que, assim como a diretora, ela é sino-canadense, ou seja, tem a nacionalidade chinesa e também canadense, e teve que lidar com as diferenças culturais das suas duas nacionalidades. E o ponto positivo da equipe criativa ser comandada por mulheres é que elas podem trabalhar as temáticas com muito mais propriedades e assim podendo deixar os personagens muito mais reais o possível. E este é um filme engraçado, divertido, com aquele toque empolgante que faz com quem assista se apaixone por ele. Mamãe, olha! Red, Crescer é uma Fera. Em sétimo lugar fica o filme Avatar, O Caminho da Água. Após formarem uma família, Jake Sully e Neytiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles têm que deixar seu lar e migrar para outra região de Pandora quando uma ameaça ressurge. E agora, Jake Sully tem que se preparar para uma nova guerra contra os seres humanos. Bom, eu já comentei sobre esse filme em um vídeo que eu fiz lá pro Instagram. Vocês podem dar a conferir o que eu achei logo após de assistir. E aqui eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu disse e acrescentando alguns outros pontos que eu não falei naquele vídeo. Ele foi uma espera de mais de 10 anos. Toda aquela curiosidade sobre o que viria a ser esse filme, será que ele vai ser bom, foi aumentando ainda mais a vontade de assistir esse filme quando ele lançou no cinema. E ainda bem que o resultado foi positivo. Esse novo filme trouxe uma estética inovadora
mostrando uma jornada imersiva que convida o espectador a adentrar neste novo mundo que até então era desconhecido no planeta Pandora, expandindo ainda mais esse universo de aventura e fantasia de Avatar. Quanto à trama, ela já não tem tanto peso quanto a do seu filme anterior, Avatar, que eu senti que era muito simples e faltou ser mais trabalhada. Mas essa ressalva não faz com que o filme deixe de ser uma superprodução. Ele continua trazendo à tona as questões sobre a biodiversidade, temáticas ambientais, mostrando a consequência negativa do imperialismo. E aqui nós já vemos outros personagens inseridos na trama, além dos que a gente já conhece, em uma jornada épica enfrentando novas ameaças e nos preparando para as novas aventuras das próximas sequências que já estão confirmadas dessa franquia. E o diretor James Cameron trouxe para o cinema um novo grande sucesso, investindo e inovando na produção desse longa, utilizando novos equipamentos construídos especialmente para esse filme, que possibilitaram gravações subaquáticas, feitas de forma nunca vista antes e que tiveram resultado monumental. No elenco nós temos o retorno de alguns atores que fizeram parte do filme original, como Sam Worthington, Zoe Saldanha, Sigourney Weaver, Stephen Lang, e ainda temos novas aquisições, com destaque para a atriz Kate Winslet, que já trabalhou com James Cameron em Titanic. E ainda está presente a técnica de capturação de movimentos faciais e corporais, e agora muito mais sofisticada, com acabamentos impressionantes. E essa nova produção de Avatar encanta o público e prende a atenção em toda a sua duração, mesmo que seja longa, pois é realmente uma obra surpreendente. Em sexto lugar, fica o filme Pantera Negra, Wakanda para sempre. No mundo de Wakanda, seus cidadãos estão lidando com a perda do seu grande líder. E em meio a um momento de tristeza e grande tensão entre as outras nações que estão tentando roubar seu vibrânio, os wakandanos têm que enfrentar a ameaça de um novo inimigo que veio das águas, chamado Namor. E assim como eu falei ainda agora, eu fiz comentários sobre esse filme lá no Instagram, vocês podem ir conferir. E eu vou fazer aqui também uma resumida do que eu disse no vídeo e acrescentar alguns novos pontos. Esse filme teve muitas dificuldades, até mesmo não sabiam se ia ser lançado, pois logo após a morte do Chadwick Boseman, teve muitas dúvidas de como eles iam continuar a história sem o seu protagonista. E depois de muitas especulações, o filme conseguiu chegar a um roteiro, e aí nós tivemos esse filme que foi uma homenagem a esse grande ator e também ao seu legado para o cinema. E nesta obra nós temos a retratação do luto e o processo de aceitação da dor de cada personagem. E ainda mostra a jornada de quem vai vestir o manto de Pantera Negra. Nos aspectos técnicos, esse novo filme não alcança o grande primor que teve o seu primeiro filme. Mas o que nos é apresentado tem um resultado satisfatório. Mas eu tenho que dar um destaque para o figurino, que foi um trabalho excepcional no primeiro e aqui continua ainda melhor. E outro ponto que eleva o filme são as interpretações, que estão muito boas, principalmente das atrizes que já vieram do primeiro filme, Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira e também as novas aquisições de Dominique Thorne e Tenoch Huerta, que nos apresentam personagens muito interessantes e cheios de camadas que conseguem se aproximar do público. E aqui temos um filme de super-herói cheio de ação e aventura, como se é de se esperar de um filme de super-herói da Marvel. Mas também é marcado com uma forte carga emocional que nos cativa do início ao fim. Mostre a eles quem nós somos. Em quinto lugar fica o filme RRR,
revolta, rebelião, revolução. Na Índia pré-independência, uma garotinha é levada de sua tribo pelo governador britânico. E então um guerreiro sai em busca de resgatar essa criança, enquanto um oficial indiano é incumbido de proteger os interesses britânicos a qualquer custo. E essas duas jornadas irão se cruzar em uma batalha por honra e liberdade. Bom, se você tem algum conhecimento sobre o cinema indiano, deve perceber que eles têm umas características bem peculiares e comumente em seus filmes. As interpretações são bem exageradas, há pessoas normais com poderes sobre-humanos e muitos momentos musicais e dançantes. E nesse filme tem tudo isso, mas é feita de uma forma empolgante e viciante. Para quem não está acostumado com esse tipo de cinema, pode ser que no primeiro momento haja aquele estranhamento, mas logo depois que você compra a ideia, não consegue desgrudar da tela. Aqui nós temos uma mistureba muito bem feita de um épico histórico com uma jornada fantástica e brutal por justiça, que passeia por vários gêneros cinematográficos, indo para ação, aventura, comédia, drama, romance, suspense e até mesmo musical, contendo performances cantantes e dançantes que grudam na nossa cabeça de tão boas que são. Os efeitos visuais são outro ponto muito positivo. Ele não é do nível que nós estamos acostumados a ver nos filmes de Hollywood, mas funciona muito bem para a proposta desse filme e, em sua grande maioria, nos apresenta uma imensa beleza visual. As atuações também não ficam para trás, principalmente os seus dois protagonistas, vividos por N.T. Rama Rao Jr. e Ram Charan, que nos presenteiam com interpretações memoráveis de dois grandes guerreiros, enquanto vivenciam uma jornada íntima e de autodescoberta que pode mudar o rumo de suas vidas. E tudo isso que eu falei transforma esse filme em um novo clássico do cinema. E em quarto lugar, nós temos o filme Não, Não Olhe. Dois irmãos donos de um rancho no interior da Califórnia presenciam eventos bizarros. E eles decidem investigar por conta própria, mas acabam por se deparar com algo muito arrepiante do que eles imaginavam. E aqui nós temos o novo filme do diretor Jordan Peele, que já construiu o seu estilo próprio de fazer seus filmes, se utilizando da temática de terror de alienígena para trazer uma história aterrorizante e surpreendente e cheia de críticas sociais, principalmente quanto à espetacularização, se utilizando da exploração de algo, e aqui nesse caso os animais, como acontece muito em shows de circo e programas de televisão, visando somente no lucro sem se preocupar com aquele que está sendo espetacularizado ou explorado, sem se preocupar também com as consequências que podem existir e quando elas vêm podem ser de formas terríveis. E também o que não podia faltar são temáticas raciais, criticando indiretamente e também diretamente o apagamento do protagonismo negro no cinema, onde no terror comumente os personagens negros são só aqueles que morrem logo, e aqui eles são protagonistas de suas histórias. E aqui o diretor traz uma mistura de gêneros cinematográficos. Ele começa em um filme de terror de monstro fora do tradicional, mesclando com toques de humor, aventura, ficção científica e faroeste, e tendo espaço para altas referências a grandes clássicos do cinema, como Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Sinais, uma recente A Chegada, e até mesmo o anime Akira, com a famosa cena da derrapagem com a motocicleta. Nas atuações, nós temos boas interpretações de Brandon Perea, Michael Wincott e Steven Yeun, trazendo personagens intrigantes com características marcantes e objetivos peculiares que engrandecem a obra. Mas o grande destaque vai para a dupla de protagonistas
interpretados por Daniel Kaluuya e Keke Palmer, que carregam em suas interpretações todas as nuances desses dois irmãos que encaram essa estranha empreitada, passando por dilemas éticos e decisões extremas para a sua própria sobrevivência. E tudo feito de uma forma que consegue uma aproximação com o público, fazendo com que a gente torça para que eles consigam se dar bem no final. E todos esses detalhes deixam essa caçada desse filme muito marcante. E em terceiro lugar fica o filme A Mulher Rei, que conta a história de Nanisca, uma guerreira do exército de Daomé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos 17 e 18. E ela comanda um exército formado apenas por mulheres, que combatiam colonizadores, tribos rivais e qualquer um que queira escravizar seu povo. E esta guerreira tem que treinar uma nova leva de jovens, e dentre elas há uma que se destaca por ter o objetivo de ser muito mais do que a sociedade espera dela. E aqui nós temos um épico histórico muito bem produzido que nos transporta para uma jornada surpreendente ao retratar os sonhos, as esperanças, as preocupações e a força de vontade e de luta dessas mulheres que ficaram por muito tempo apagadas da história, sabendo ser intimista ao mostrar os conflitos internos das personagens e também visceral nas grandes cenas de confronto, contando com uma ótima coreografia nas lutas que elevam a adrenalina ao nível máximo. E aqui o grande ponto alto desse filme é a representatividade negra e feminina, quebrando o que é comum nos filmes épicos históricos, onde o herói é sempre um homem branco. E aqui nós temos uma inversão nessa ótica, destacando a força de mulheres pretas lutando por sua tribo e também por elas mesmas contra uma sociedade patriarcal e que infelizmente ainda está presente no mundo de hoje. No elenco nós temos boas interpretações de John Boyega e Jordan Bolger, mas quem comanda mesmo esse filme são as mulheres, com destaque para Sheila Tin, Lashana Lynch e Tsu Mbedu, que interpretam mulheres diferentes entre si, cada uma com uma personalidade singular, mas todas com o mesmo objetivo de lutar por sua autonomia e liberdade. E o filme também nos presenteia com a nossa rainha Viola Davis, trazendo uma atuação monumental, mostrando que é uma artista eclética e não fica somente em um estilo de filme. E neste filme ela consegue trazer para as telas uma mulher forte e cheia de garra, que não tem medo do perigo e faz de tudo para proteger seus iguais. E esse filme tem uma importância histórica para a sociedade e também dá mais gás para que outras histórias sejam contadas dessas mulheres e de outras que são tão incríveis quanto, mas que infelizmente ainda são desconhecidas. E em segundo lugar fica o filme Pinóquio, de Guillermo del Toro. O desejo de um pai em luto dá a vida a um boneco de madeira chamado Pinóquio. Mas se sentindo diferente das outras pessoas ao seu redor, ele decide ir em busca do seu lugar no mundo. E se depara com uma aventura cheia de fantasia e perigos em um lugar devastado pelas mazelas de uma guerra. E aqui nós temos mais uma versão dessa história tão conhecida que já tem inúmeros remakes, só que dessa vez é pela ótica do grande diretor Guillermo del Toro. E ele já tem aquele seu estilo peculiar de fazer filmes e traz aqui a sua própria versão do Pinóquio, trazendo novos elementos que engrandecem a narrativa e nos apresenta tramas não vistas antes que encantam e surpreendem o público. O que é comum nos filmes do Guillermo del Toro
é juntar a ficção com um contexto histórico real. E no caso dessa obra, ela está situada na Itália em meio às duas grandes guerras mundiais e em plena ditadura fascista do Benito Mussolini. E ele consegue trabalhar com essa temática forte das tristezas desse período tão terrível da história mundial de um jeito que fique acessível a qualquer público, que agrade as crianças e também emocione os adultos. E também, como as suas obras que misturam ficção e realidade, aqui a presença de criaturas fantásticas e de formatos peculiares, mas não são perigosos, pois aqui os verdadeiros monstros são os seres humanos, que cometem as maiores atrocidades com os outros, pensando somente em si mesmos. E assim como os outros filmes do Del Toro, esse aqui também tem uma ótima qualidade técnica, principalmente com a dedicação na produção desse filme, já que foi feito todo em stop motion, aquela técnica de se utilizar os bonecos feitos de um material que parece uma massinha e fotografando segundo por segundo. E aqui nós vemos a precisão de cada detalhe, seja nos personagens quanto nos cenários, que são muito belos. E tudo isso ao som de uma trilha sonora muito imersiva e apaixonante. For how long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell. E tudo isso fazendo com que o seu longo tempo de produção, que foram 15 anos, valerem a pena, pois teve um resultado magnífico. E esta nova versão emociona aqueles que cresceram ouvindo a história desse boneco de madeira e vai ficar marcada nos corações da nova leva de fãs que estão conhecendo essa história agora. A vida é um dom maravilhoso. E agora nós chegamos no momento mais esperado. Qual é o filme que eu considerei o melhor do ano? E não tem outra, tem que ser este filme, porque ele é tudo e mais um pouco. Ele é tudo de bom, ele é tudo. E sabe por que ele é tudo? Porque ele é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que conta a história de uma imigrante chinesa que está tentando lidar com as dificuldades de sua lavanderia e também com a sua relação conturbada com sua filha. E um dia, quando ela está resolvendo uma situação burocrática, ela recebe a visita de um viajante interdimensional e diz que ela é a chave para salvar o mundo. E agora ela embarca em uma aventura frenética para enfrentar uma perigosa ameaça enquanto explora as infinitas possibilidades do multiverso. E este filme traz uma trama muito inusitada, bizarra e muito criativa, sendo muito inteligente ao se utilizar de uma temática que está em alta no mundo do cinema, que é o multiverso, e de uma forma muito empolgante e divertida. E alguns até consideram que a temática do multiverso foi melhor trabalhada nesse filme do que nos Vingadores. E nós também temos temáticas muito interessantes e reflexivas, como a relação entre mãe e filha, conflitos familiares e de geração, e até temáticas filosóficas e existencialistas. Mas tudo feito de uma forma de fácil compreensão que agrada a qualquer público. E aqui esse filme traz uma mistura de tudo. Você quer um filme de ação de pancadaria? Esse filme tem. Você quer artes marciais? Esse filme tem. Você quer comédia pastelão, sem noção? Esse filme tem. Você quer drama, romance, suspense, ficção científica, fantasia? Esse filme tem. E então, dificilmente não vai ter um ponto que não te chame a atenção desse filme. E aqui as qualidades técnicas são primorosas. Temos o design de produção na construção dos mais diversos e incríveis cenários, os figurinos que vão do mais simples ao mais absurdo, a maquiagem que tem um grande diferencial em cada momento e os efeitos visuais que são de cair o queixo, além de uma edição frenética que nos transporta para junto da personagem principal em sua jornada alucinante. E ainda a presença de cenas de confronto muito bem coreografadas e muito empolgantes.
E o elenco é outro trunfo do filme. Nós temos Stephanie Hsu, que tem poucos filmes no seu currículo, mas já demonstra ter muito talento em todas as suas cenas. Nós também temos Ke-Huy Quan, que fez sucesso no cinema quando era criança, nos filmes Indiana Jones e O Tempo da Perdição e Os Goonies. E agora teve a oportunidade de retornar para as telas do cinema e mostrar que ainda é um ótimo ator. E temos a Jamie Lee Curtis, que já é um rosto conhecido e querido do público. E aqui traz uma personagem que pode passar despercebida no início da trama, mas logo no decorrer da história vai ganhando mais destaque e se tornando um dos maiores acertos dessa obra. E nós temos ela, que é o grande trunfo desse filme, que é a atuação de Michelle Yeoh, que é o nome mais prestigiado quando se fala em filme de artes marciais. E essa atriz já está em Hollywood há muito tempo, já fez muitos grandes sucessos e esse é mais um deles. E mostrando que no auge dos seus 60 anos, ela ainda tem muito gás e muito talento para esbanjar, mostrando competência e dedicação para criar essa personagem e todas as suas complexidades, e ainda tendo que interpretar as outras variações da sua personagem nesse grande multiverso desse filme. E é por todos esses motivos que eu considero Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo o melhor filme de 2022. Anything to distract you from it. E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E vocês não têm ideia de como foi difícil fazer essa lista, porque 2022 foi um ano muito bom para o cinema, já que em 2019 e 2020 nós tivemos toda a questão da pandemia e fechamento dos cinemas, então muitas estreias que estavam marcadas para esses anos acabaram sendo adiadas e vieram a ser estreadas em 2023. Então teve muito filme. Tiveram alguns filmes que não foram tão bons, mas em compensação tiveram muitos filmes bons. Então foi muito difícil escolher quais são os 10 melhores. Alguns entraram, depois foram saindo, alguns eu fiquei lá na pontinha, eu coloco, tiro, fui colocando os meus critérios para escolher. Então foi um aperto no coração para retirar alguns filmes que eu gostei muito, mas acabaram não entrando. E cheguei nesses 10 que eu gostei muito, mas tiveram muitos outros que também adorei ter visto em 2022. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa lista e quais foram os filmes que vocês acham que foram os melhores de 2022. Digam aqui a sua lista de 10 melhores filmes, digam qual faltou, qual era aquele indispensável, qual você tiraria da minha. Vamos conversar sobre isso que eu quero saber a opinião de vocês. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nada do que eu for postar aqui. E até a próxima. Se utilizando o termo, da temática do terror de ali. Tá ocupado, estamos gravando. Pode entrar. Pera aí. Ocupado gravando. Então tá aí, deixa eu ir, eu tô no final já. Você tá no final. Já faltam, tô no quarto, falta o terceiro, o segundo e o primeiro.